enterrando lixo. Nós fomos a Portugal fazer um seminário nessa área, lá perto de Lisboa, lá 10% vai para o aterro, 90% é reaproveitado. Parte é reciclado, parte é transformado em adubo, parte é queimado para alimentar cimenteiras, parte é transformado em gás metano para poder transformar em energia elétrica. Então, existem várias maneiras de se reutilizar o resíduo e nós, infelizmente, não estamos fazendo nada disso em Vitória, porque nós estamos aguardando a implantação dessa lei, a implementação dessa lei, que depende de uma organização das cooperativas, assim como o senhor citou em Guarapari. Aqui nós temos duas, as Camares e a Marive, e temos ainda outras que funcionam meio que extraoficialmente, que poderiam ser todos agregados num lugar onde haveria separação do lixo seco para que ele pudesse ser comercializado e gerado essa riqueza que hoje, infelizmente, está indo literalmente para o lixo, né? Sendo jogado fora e enterrado. Falar em gás metano, na reciclagem dos outros produtos, do óleo de cozinha, que pode ser transformado em biodiesel, nós tivemos aqui a presença do presidente do Tribunal de Justiça, Pedro Walter Rosa, e ele colocou um fato bastante preocupante, que é um relatório de cientistas renomados de todo o mundo, que coloca o Brasil, eles fizeram um relatório para o mundo em 2030. E quando se fala do Brasil, ele colocou uma situação bastante, a gente fica bastante preocupado. E aí a gente tem uma matriz energética, de combustível, por exemplo, que é energia. Combustível fóssil. E nós temos a energia elétrica. A gente não vai pensar, para quem viu a entrevista do Pedro Walter Rosa, doutor Pedro Walter Rosa, vai entender o que eu estou falando. Nós não vamos pensar antes numa alternativa com toda essa riqueza que está sendo jogada fora, que pode ser reciclada, transformada em energia. Nós estamos jogando energia fora, né, no final das contas. Nós não vamos repensar num processo educacional que promova, que proporcione à sociedade refletir, pensar e agir na produção de energia alternativa, até que nós viemos a cair numa situação caótica em termos de energia. Quer dizer, nós só vamos acordar quando isso estiver acontecendo. Eu acho que essa colocação, essa sua atuação diante da questão ambiental, que alerta, né, para essas duas questões colocadas até agora, é algo para a gente pensar com bastante seriedade. Inclusive, há 2 semanas nós aprovamos aqui na Câmara de Vitória uma outra lei, que é de minha autoria, que está ainda sob análise do Executivo para sanção ou veto, em que chamado de IPTU verde, que exatamente incentiva a construção de imóveis sustentáveis que valorizem o meio ambiente com energia solar, com captação de água de chuva, com reuso de água. E essas construções que estiverem equipadas com esses equipamentos, elas terão redução no seu IPTU de até 20%. Então, é um incentivo que o município estaria dando para aquelas pessoas, empresas que investirem em preservação de meio ambiente. Nós vamos para um intervalo, mas eu queria antes que o senhor falasse sobre a carta acústica. Que projeto é esse? Carta acústica é um instrumento que nós estamos construindo em Vitória para mapear o som em Vitória, para evitar conflitos que são constantes na cidade e determinar, servir como base para a implementação de políticas públicas na área de ruídos. Ou seja, eu quero colocar um restaurante, uma boate. Qual o local da cidade reservado para esse tipo de empreendimento? É ali. É como se fosse um PDU do som. Eu quero sossego, lugar quieto que só cante passarinho. Onde é que eu vou morar? É lá. Então, essas coisas têm que serem mapeadas e tem que ter lei regendo esse processo para que a gente possa gerir melhor a cidade com menos conflitos. Porque hoje a gente, às vezes, vê
até casos extremos que um mata o outro por causa do barulho e que o outro se sentia incomodado, fora os inúmeros autos de infrações que são emitidos todo mês em Vitória por conta de extrapolação em ruídos. E gerenciar ou prevenir o conflito é melhor do que depois tentar conciliá-los, né? A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com sala de imprensa. Até já. Que Joia Modas. Bom gosto e elegância em moda masculina e feminina. Venha fazer uma visita a uma de nossas lojas, conhecer as novidades da coleção Primavera-Verão e aproveitar as condições especiais para realizar suas compras, no crediário próprio em até 6 vezes e também nos cartões de crédito. Que Joia Modas. 3 lojas em Guarapari, Jones dos Santos Neves em Muquiçaba, Rua Dr. Roberto Calmon no centro e primeiro piso do shopping Guarapari. Que Joia Modas. Estamos de volta com o programa Sala de Imprensa, conversando hoje com o vereador Sérgio Magalhães, vereador Serjão de Vitória. Colocamos aqui alguns pontos de sua atuação muito importantes, marcantes, frente ao seu início de segundo mandato na Câmara Municipal de Vitória. Vereador, o último ponto da pauta, eu acho que é um ponto que há muito tempo muita gente bate nessa tecla e muita gente sofre com isso, que é a poluição atmosférica. Como é que vem sendo a sua atuação diante desse tema problemático e polêmico também? Esse tema é um tema que eu me ative muito a ele, porque desde que eu me entendo por gente, é que a gente sofre aí com o chamado pó preto e coisas desse gênero. Mas ao estudar melhor a questão, a gente vê que a poluição atmosférica é uma soma de poluentes no ar, com diversas origens. Nós temos a origem lá da siderurgia, da mineração, mas temos dos veículos, que tanto pelo escapamento como pela ressuspensão de vias, o carro passa, levanta, como a construção civil, como atividades outras industriais. Então tem várias fontes e que nós, para termos uma qualidade do ar compatível com o bem-estar do ser humano e do meio ambiente, nós temos que monitorar. E a legislação que regia isso aqui no Espírito Santo, ela é uma legislação nacional, que é uma resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente de 1990. Portanto, há 23 anos que não mexemos nessa legislação, quando poderíamos fazê-lo mais restritivamente no âmbito estadual, no âmbito municipal. Cientes dessa possibilidade, nós convocamos um grupo. Primeiro, pegamos a experiência de São Paulo. São Paulo fez isso recentemente, em abril desse ano, estabeleceu o decreto, fruto de 3 anos de trabalho. E ao ver como é que São Paulo fez, procedeu, nós procuramos buscar um mesmo entendimento de consenso, porque não adianta você emitir uma lei lá que seja inexequível. Então, nós chamamos 15 entidades, todas elas envolvidas de maneira direta ou indiretamente nessa questão da poluição atmosférica, para discutir, criar um fórum de discussão. Fizemos 17 reuniões em 17 meses e agora terminamos esse relatório em que serviu como base para o governo do Estado emitir um decreto que foi assinado ontem pelo governador Renato Casagrande, para a nossa alegria. E o que diz, o que foi feito nesse estudo, o que diz esse decreto? Basicamente é o seguinte: primeiro, as entidades que trabalharam juntos, o sucesso desse resultado deu-se pela união dessas entidades. Então nós trouxemos a população, representada
Federação das Associações de Moradores, Conselho de Saúde, trouxemos a universidade, o UFS, o UVV, trouxemos as indústrias, Federação das Indústrias, Federação dos Transportes, trouxemos os organismos de controle públicos, municipal e estadual, Secretaria de Meio Ambiente Estadual, Municipal, Secretaria de Saúde Municipal, Estadual, trouxemos os órgãos controladores, Procuradoria do Município, o Ministério Público, OAB, Câmara de Vitória, enfim, todos que nós poderíamos agregar em torno desse assunto, que tivessem interesse envolvidos, nós agregamos, e no final chegamos num consenso que precisávamos reduzir. E qual é o nosso parâmetro de referência que nós tomamos? Os parâmetros preconizados pela Organização Mundial de Saúde, a OMS. Ela preconiza parâmetros que, em média, são hoje 1/3 do que a gente pratica aqui. Então, o nosso padrão era 3 vezes superior ao que a gente praticava aqui. Então, essa poluição que estava aí, que as pessoas reclamavam, ela estava toda legalizada. Que a lei atual, até ontem, permitia. Agora, nós vamos ter mudanças, que não são mudanças drásticas, porque nós entendemos que as empresas precisam de tempo para se adaptar a essa mudança. Senão, nós criamos um caos econômico e financeiro no Estado, que não é o nosso interesse. O interesse é que algo comece a ser feito de maneira responsável e todos convergindo para o mesmo objetivo, que é a saúde do ser humano. Porque hoje, inclusive, só para quem nos ouve entender, vou falar de uma maneira bem informal, nós temos o pó. Digamos que tem 3 tamanhos de pó: pó grosso, pó médio, pó fino. O padrão da lei atual, que vigia até ontem, era só para o pó médio. O pó grosso, que é aquele que causa incômodo, aquele que você passa a mão na sua mesa, na janela, tal, do pó preto, esse não tinha padrão, estava liberado, geral. E o pó fino, que as pessoas não reclamam, mas que é o maléfico à saúde, que a gente inala, causa problemas respiratórios e problemas cardiovasculares, em sua maioria, também liberado. Então, nós, além de estabelecer padrões menores, nós criamos padrões para o pó fino, para o pó grosso, que não existiam padrões. Então, hoje está todo padronizado, foi dado o prazo e agora nós vamos acompanhar durante aí os próximos 10 anos para que a gente possa chegar no tão sonhado padrão OMS, que seria para nós o padrão FIFA do ar, né? Todo mundo quer padrão FIFA padrão hoje. Ideal, né? Padrão ideal. Vereador, quero agradecer a sua presença no programa de Sala de Imprensa. Tem aí 30 segundos para fazer suas considerações finais. A consideração final é que eu agradeço muito de ter essa oportunidade de estar explanando isso para a grande massa, que muitas pessoas não conhecem as dificuldades que existem, o que nós estamos fazendo e principalmente como elas podem ajudar nesse processo de conscientização, falando com o vizinho, com o filho, com o amigo, porque essa é a questão cultural que nós temos que absorver para a mudança do nosso planeta, senão não sobrará nada para os nossos filhos, nem para os nossos netos, nem para ninguém. O planeta, a gente tem que tomar posições rigorosas. Obrigado, vereador Serjão. Agradecemos a você de casa, agradecemos a Deus pela realização de mais um programa. Nós ficamos por aqui. Até o próximo Sala de Imprensa. Até lá.